Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica onde eu trago especialistas, pesquisadores e divulgadores científicos de diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. Hoje seguimos com a série especial de episódios, que é uma parceria entre o Universo Generalista e a Rede Exiclima. Essa é a quarta de um total de 5 entrevistas com pesquisadores ligados à rede, onde exploraremos diversas temáticas em torno das mudanças climáticas. A Rede Exiclima é uma colaboração interinstitucional que reúne pesquisadores dedicados ao estudo das mudanças climáticas. Originária de diversas instituições acadêmicas, a rede promove uma abordagem integrada para entender as variadas dimensões das transformações climáticas e suas implicações. Os projetos da Rede Exiclima são financiados pelo CNPq e para saber mais sobre as iniciativas da rede, basta entrar nos links que estão na descrição deste episódio. E nessa quarta entrevista eu falei com o biólogo e pesquisador Tiago Gonçalves Souza. A gente explorou os laços entre biodiversidade e estabilidade dos habitats e os impactos das mudanças climáticas sobre ambos. Abordamos a importância vital dos predadores e polinizadores no equilíbrio ecológico e como as alterações climáticas remodelam essa dinâmica, potencialmente trazendo instabilidade para ecossistemas. Discutimos como a destruição de habitats afeta a produção agrícola e aumenta o risco de doenças emergentes. E, por fim, conversamos um pouco sobre modelos preditivos e a colaboração internacional que vem acontecendo nesse universo. O Tiago Gonçalves Souza é graduado em Ciências Biológicas pela Escola Superior São Francisco de Assis, possui mestrado e doutorado em Biologia Animal pela Unesp São José do Rio Preto, foi pesquisador colaborador do Departamento de Biologia Animal da Unicamp e atualmente é pesquisador do Institute for Global Change Biology da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Sua pesquisa atual concentra-se em sintetizar os efeitos da perda de habitat mediada pelo ser humano sobre animais e plantas. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista você vai encontrar na descrição desse episódio. E é isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com o Tiago Gonçalves Souza. Olá, Tiago. Bem-vindo ao Universo Generalista. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite, tirar um tempo do seu dia para bater esse papo aqui com a gente. Ok, obrigado também pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Legal. Tiago, vamos começar um pouquinho com a sua atuação dentro da Rede Exiclima, né? E já passar um pouquinho sobre a sua vida acadêmica dentro dessa esfera aí. Ok. Minha principal atuação no Exiclima, eu imagino que seja na participação do desenho das análises de dados, né? Durante a minha formação acadêmica, eu acabei me envolvendo muito com a questão analítica, o que a gente chama de ecologia quantitativa. Então, isso é algo que eu tenho discutido muito com diferentes grupos, não só eu, faz parte também outros pesquisadores na rede, mas eu tenho discutido muito com Ulisses e outros professores, né, quais são as melhores maneiras de a gente testar as perguntas do projeto, as melhores maneiras analíticas para fazer isso. Então, eu acho que isso é minha principal participação dentro do projeto. Eu fui professor durante 10 anos na Universidade Federal de Pernambuco, Rural de Pernambuco, como você falou agora, e atualmente eu estou trabalhando como pesquisador aqui no Instituto de Mudança Climática Global, né? Então, eu também estou trazendo um pouco do que eu faço aqui no Instituto para dentro do projeto, especialmente nos projetos associados com a questão climática dentro da abordagem do professor Ulisses e, obviamente, dentro da questão mais focada em clima versus biodiversidade. Legal. E para a gente entrar no tema, na questão de biodiversidade e de habitats, né, eu acho que é legal passar uma definição, pessoal, do que seria um habitat, né, e o que a gente sabe hoje que garante a estabilidade dele. Tá, o habitat, vamos chamar assim como se fosse a casa, né, de diferentes espécies animais, vegetais, outras espécies, então é onde esses animais e plantas vão ocorrer. Pode ser, por exemplo, uma floresta, pode ser um recife de coral, por exemplo. Então, depende, obviamente, se eu estou falando de ambiente terrestre ou aquático, mas existe uma série de fatores que certamente vão afetar a estabilidade desses sistemas, mas eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Primeiro, a gente tem a própria
qualidade do hábitat onde essas espécies estão vivendo, né, que pode ser afetada, por exemplo, por questões climáticas, que a gente vai falar um monte aqui durante o papo de hoje. Mas também pode falar pela quantidade disponível de hábitat. Né? Então, a gente está falando de estabilidade, a gente pode falar também do quanto existe disponibilidade desse hábitat, porque certamente o tamanho da nossa casa, ou seja, o tamanho do nosso hábitat, pode afetar, por exemplo, a quantidade de recurso disponível. E essa quantidade de recurso disponível ela pode afetar, por exemplo, interações entre diferentes espécies, né, entre predadores e presas, o quanto de recurso tem para um determinado polinizador. Né? Então, eu acho que esses são dois pontos importantes nessa discussão de hoje. Legal. E quando a gente está falando, até falando de equilíbrio do habitat, né? Então, quando a gente está falando de predadores naturais e polinizadores, coisa que você acabou de citar, né? Qual que é o papel deles nesse equilíbrio do habitat, né? E até o impacto que eles têm em outras, por exemplo, em produtividade agrícola, né? Que é uma coisa que tem tido um tanto de estudo a respeito. Sim. Essa pergunta é bem legal, porque é uma das partes que eu mais gosto, na verdade, de entender biodiversidade, é de entender interações entre espécies. Né? Eu tenho trabalhado muito mais com interações entre predadores e presas, mas é um tema que eu fico bastante satisfeito de falar, muito feliz de falar. Então, por um lado, a importância de predadores ela é mais indireta, no sentido de que os predadores, por exemplo, aves, aranhas, eles controlam populações de presas. Né? Uma presa importante, por exemplo, são herbívoros. Então, populações de herbívoros são controladas por algum determinado predador. Né? Nesse caso, por isso essa ideia do indireto, porque o predador ele controla a população de herbívoro, com isso ele afeta as plantas, por exemplo. Né? E, no caso de polinizadores, a relação é muito mais direta, obviamente, porque os polinizadores, a partir de transporte de pólen, afetam diretamente o sucesso reprodutivo de planta. Claro que tem outros elementos que vão importar e vão afetar essa produtividade de planta, mas tem essa relação direta. Então perceba que eu tenho um predador de topo, por exemplo, que pode ser, como eu falei, aves e aranhas, e eles vão estar se alimentando de presas diferentes, que podem ser herbívoros, que têm uma relação negativa, vamos dizer assim, porque herbívoros consomem as plantas, então eles reduzem a população de planta. Mas também os predadores podem se alimentar dos polinizadores, que têm uma relação, vamos dizer, positiva com as plantas, porque eles, obviamente, contribuem com a reprodução. Então essa trama é interessante porque eu tenho aí predador mediando a relação entre herbívoros e a relação entre polinizadores e as plantas. E aí que vem os potenciais efeitos que os predadores, por exemplo, vão ter sobre a agricultura. Né? Vamos imaginar que a gente tem uma paisagem onde tem tanto floresta nativa, mas também alguma plantação, por exemplo, de café. Né? Então, o que acontece? Muitos dos predadores que estão nas florestas nativas, eles podem se alimentar fora dessas florestas. Então, vamos imaginar que eu tenho uma determinada ave que ela é capaz de usar tanto a floresta quanto a produção de café que eu exemplifiquei. E, ao mesmo tempo, café possui os seus inimigos naturais, que são potenciais pestes, eu não gosto do nome, mas potenciais pestes ou pragas que se alimentam da cultura de café e podem afetar o cultivo, afetar a produtividade. Então vamos de novo lembrar daquela ideia. Uma população de predador, ela se alimenta de herbívoro. Então esses predadores que estão na floresta, eles podem, ao se alimentar de herbívoros, indiretamente beneficiar uma produção de café, por exemplo. Então, eu estou falando de um efeito indireto, porque ele é mediado pela predação dos herbívoros que beneficiam a cultura. Tanto que existem exemplos, inclusive de pesquisadores brasileiros, que mostram que essa presença de floresta ela está beneficiando e aumentando a produtividade, inclusive, do café, por isso que eu lembrei desse exemplo. Né? E, ao mesmo tempo, agora mudando de interação, eu tenho polinizadores. Né? Uma área de café, seja qual for outro cultivo, ela é beneficiada pelos polinizadores diretamente pela presença desses polinizadores na área de floresta, por exemplo. Então, existem também diversos exemplos, Caio, de estudos demonstrando que a presença de floresta ela tem um aumento de produtividade de diversas culturas no mundo inteiro
principalmente porque aumenta a diversidade de polinizadores disponíveis na paisagem, e isso aumenta o benefício, porque aumenta a polinização e o sucesso de polinização dessas culturas. Então, acho que esses são os exemplos mais interessantes de como isso pode sair da floresta e beneficiar a agricultura, por exemplo. Tá, e aí, então a gente tem esse efeito de a gente ter uma floresta, um habitat vivo, vamos dizer assim, preservado, próximo à produção agrícola, que tem esse benefício para a própria produção, né? E quando entra questões climáticas como uma nova variável, com a mudança de algumas variáveis, essa interação ela é entre polinizador, presas, ou predador, presa e tudo mais. Tudo isso é afetado também de alguma forma e tem alguma perda de biodiversidade nesse processo? Tem risco disso? Legal. A resposta é sim, existe diversas evidências mostrando essa perda de biodiversidade, mas eu queria exemplificar um pouquinho mais como isso pode acontecer, né? O que a gente tem de evidência hoje demonstrando como isso pode acontecer, né? O que acontece é quando eu estou aumentando a temperatura, por exemplo, né, aumentando 1 grau, 2 graus a temperatura média de uma determinada localidade, a gente está certamente mudando, afetando as populações que vivem naquele hábitat, né? Se eu sou acostumado com a temperatura de, vamos dizer, 25 graus, né, esse acostumado, entenda-se, a população está melhor em termos de funcionamento, reprodução, etc., nessa temperatura ótima de 25 graus. Se isso vai aumentar no futuro para 27, o que pode acontecer? 2 coisas potenciais. A gente pode mudar espacialmente, a população começa a se mover para os ambientes onde potencialmente a temperatura é melhor, mais agradável, né? Ou temporalmente, ao invés de as abelhas aparecerem em abril, podem aparecer em maio, né? Ou 15 dias depois. Então, eu tenho uma mudança na distribuição espacial e temporal que é afetada por esse pequeno aumento de temperatura, né? Mas o que a gente tem de evidência é como isso pode mudar a interação. E aqui eu vou focar principalmente na interação predador e presa, por exemplo, né? Algumas revisões têm demonstrado algumas coisas. Por exemplo, a magnitude de resposta, basicamente, na mesma temperatura, a performance de herbívoros, por exemplo, é melhor do que de predadores. Melhor no sentido de que a população vai crescer mais. Tudo bem? Então, primeiro, o clima, a mudança do clima pode mudar essa magnitude de resposta de predador e presa, por exemplo. Outra questão importante é a taxa de resposta. Na ideia de que, potencialmente, essas presas, especialmente herbívoros, eles vão ter uma performance melhor numa amplitude maior de condições climáticas. Imagine, então, que eu sou mais resistente a mais diferentes temperaturas, a população de presa, do que o predador, que seria mais restrito climaticamente. E a terceira questão importante é o pico de resposta. Mesmo numa temperatura mais extrema, a população de herbívoro ela vai ser beneficiada mais do que a de predadores. Então a gente mostra aqui, são 3 exemplos, o que vai acontecer com isso? Se essa temperatura está distribuída no espaço e no tempo, eu posso esperar que exista uma assimetria na resposta. Como assim? Predadores e presas não vão responder necessariamente da mesma maneira a essa mudança do clima. Isso pode gerar, por exemplo, uma inconsistência na distribuição espacial, ou seja, os predadores não estarem na mesma época das presas ou no mesmo local. E qual a potencial consequência disso? Se eu tenho uma redução na pressão de predação sobre as presas, as populações de presa podem crescer mais e afetar as plantas, por exemplo. Se essas presas que eu estiver falando sejam, por exemplo, pragas de alguma cultura. Tá. E no caso, então, a gente tem esse desequilíbrio e pode ter um aumento dessas pragas, vamos dizer assim, nesse processo, porque você não tem um predador para mitigar esse crescimento devido ao aumento de temperatura, correto? Exato. E o que acontece também, que eu até esqueci de mencionar, que é o seguinte, isso está gerando uma assimetria. Sim. Mas também existem vários estudos demonstrando que os predadores, algumas populações, desaparecem daquele local. Então eu tenho perda de biodiversidade que tem sido demonstrada especialmente mais comum
no topo dessa cadeia, né? Então eu estou perdendo predadores, que isso vai estar associado também com a perda de hábitat, mas isso é muito importante, porque eu tenho uma perda de biodiversidade porque simplesmente eu não tenho mais essas áreas ótimas para determinadas espécies. Tá. E é possível, e entram alguns modelos, né? Eu acho que para você ter alguma espécie de previsibilidade dessas interações, vamos dizer assim. E é possível a gente prever, né, com os modelos atuais, como essas futuras mudanças climáticas, as mudanças climáticas estão acontecendo hoje, elas podem mudar essa dinâmica predador-presa e afetar diretamente os habitats, né? Enfim, existem esses modelos hoje? Como é que está, né, o desenvolvimento deles? Sim. Eu desenvolvi um trabalho com o professor Gustavo Romero, da Unicamp, isso tem uns 5 anos, talvez, que é de um experimento que é muito clássico na ecologia de predador-presa, de estudo, que é o experimento que você simula a intensidade de predação. Como a gente pode simular? Criando lagartinhas, simulando larvas de lepidóptero, por exemplo, de massinha de modelar de criança, né? E esses experimentos você coloca essa massinha no campo e vê quantas bicadas tomou, né? Então, ali você mostra um pouquinho da intensidade, da potencial intensidade de predação de um determinado lugar. Então, esse experimento foi desenvolvido por um conjunto de pesquisadores do mundo inteiro, incluindo brasileiros, e quis colocar essas lagartinhas no mundo inteiro. Vamos lá estimar a taxa de predação, né? Então, a gente pegou esses dados já processados e falou assim, calma aí, o que pode acontecer? Porque se a gente sabe que hoje, durante o experimento, eu sabia a temperatura do lugar, a taxa de predação, então eu posso correlacionar a relação entre variáveis de clima, como temperatura, e quantas bicadas a lagartinha tomou, na expectativa de que talvez a temperatura mais alta aumente a intensidade de predação. Beleza, isso a gente tem para hoje. E alguns modelos climáticos têm uma previsão de qual vai ser o clima daqui a 50 anos, por exemplo, daqui a 70 anos. Então a gente fez modelos para prever, olha, se o clima mudar como previsto por esses modelos atuais, o que vai acontecer com a taxa de predação, ou seja, como vai mudar a relação predador-presa no futuro, né? Então a gente demonstrou que essa variação ela é muito grande, não é homogênea no planeta, mas que determinadas regiões, como a região tropical, por exemplo, isso vai afetar drasticamente a relação predador-presa. Então, se os modelos estiverem corretos, isso indica que pode ter, por causa desses extremos climáticos, afetar a relação de predador, por exemplo, com questões agrícolas, com o controle de pragas agrícolas, o controle biológico natural, que a gente chama, né? Então, os modelos indicam essa modificação. Claro que a gente precisa validar muitos desses modelos localmente, mas essa é mais ou menos uma direção que os modelos têm nos dados, assim, sabe? Sobre interação. Tá. E essa perda, então, dentro desses processos também vamos dizer assim, de mudança dessa dinâmica predador-presa, e tendo uma perda de biodiversidade, você perde também a resiliência esse habitat, perde um pouco da resiliência, conforme você perde biodiversidade. Esse é um dos papéis da biodiversidade ou não? Sim, faz todo sentido o que você está falando, porque existe alguma evidência mostrando, muitas evidências mostrando como, na verdade, o número de espécies, ou a diversidade funcional, que a gente chama, diferentes características dessas espécies, tem uma relação direta, não só com a resiliência, como a resistência. Então, lugares mais biodiversos, geralmente, eles têm maior resistência a determinados estressores ambientais, vamos dizer assim, como mudança de temperatura, como invasão de uma espécie que não ocorria naquele lugar, por exemplo. E, ao mesmo tempo, esses mesmos estudos demonstram que nos lugares com maior biodiversidade, depois de um determinado efeito ambiental, a recuperação, ou seja, a resiliência é mais rápida nesse lugar. Então, a gente tem 2 motivos para se preocupar. Primeiro, que se a gente está perdendo biodiversidade, a gente está perdendo essa capacidade de resistência desses diferentes ecossistemas e, ao mesmo tempo, como você mencionou, essa capacidade de resiliência, de recuperação dessas populações e comunidades. Então, sim, tem bastante evidência demonstrando essa relação entre perda de biodiversidade e resiliência.
Tá, e Tiago, só uma pergunta, uma curiosidade aqui, já que a gente está falando da questão da agricultura e produtividade agrícola e a importância de habitats, né, e estarem próximo disso, né, habitats naturais estando próximo disso, isso chega a ser usado como um argumento para a própria produção agrícola, de tipo da importância de manter esses habitats próximos de regiões agrícolas, ou é uma coisa ainda que está muito voltada para o meio acadêmico e coisas do tipo? Eu acho que essa discussão existe bastante, não só essa discussão, como a gente tem leis hoje em dia, né? Que as leis ambientais que tanto se discutiu nos últimos anos, muito mais que o comum, de que você teria o mínimo numa determinada propriedade rural, por exemplo, o mínimo de hábitat necessário para você manter o sistema funcionando, né? Então, por um lado, existe uma lei, então isso é indiscutível, né? Mas eu acho que isso já passou da academia e está afetando diferentes decisões, não necessariamente que elas estejam ocorrendo como os acadêmicos esperavam, mas sim, eu acho que isso está na discussão da relevância da manutenção de sistemas naturais para a agricultura. Tá. E tem algo que pode ser, assim, já partindo um pouco, já que a gente está nesse tema, que medidas que podem ser tomadas, assim, em níveis de políticas públicas ou de comunidade para mitigar esses efeitos adversos de mudanças climáticas em habitats e biodiversidade, cara? Olha, eu acho que a primeira coisa, em termos de legislação, é bastante importante o efeito que essa legislação tem sobre a manutenção de florestas, especialmente, né? Eu estou focando muito mais em floresta porque é o sistema que eu tenho trabalhado, né? Então, de um ponto de vista legislativo, elas são extremamente importantes e precisam ser mantidas. Só que eu acho que ainda existe uma diferença muito forte entre quem toma a decisão, a vontade política e a parte acadêmica. Não achando culpados entre esses três diferentes, mas imagino que isso ainda está bastante distante da atual realidade. Só um exemplo assim, de como as coisas precisam modificar. A Europa, atualmente, já aprovou, na verdade, uma lei em que precisa, cada produto, alimento que for comprado pela União Europeia, vai precisar ter origem. E essa origem não pode ter desmatamento. Então, querendo ou não, se um produtor rural, por exemplo, do Brasil, que segue as leis do Brasil, né, de área mínima de floresta, etc. e tal, se quiser vender isso no mercado internacional ou no mercado europeu, mais especificamente, vai precisar seguir essas leis. Então, essas leis elas não surgiram à toa. Acho que muito parte sobre produção acadêmica, demonstrando a importância dessas áreas naturais, mas eu acho que infelizmente, isso vai ser de cima para baixo. Realmente, o mercado vai cobrar essas modificações e eu acho que, no geral, que existem boa parte dos agricultores, especialmente aqueles que vendem para fora, que se preocupam já com isso. Não generalizando, obviamente. Tá. Mas algum tipo de certificação, né, e coisas que... E que uma demanda dos consumidores também pode ter um papel importante nisso, né? Isso, mas aí que vem o que eu mencionei rapidamente da questão política, porque a gente sabe que existe uma ala política que é bastante contra essas leis ambientais, como se fosse algo que estivesse afetando, né? E tem vários artigos, na verdade um artigo que eu lembro rapidamente do professor da Federal da Bahia, Ricardo Dobrovolsky, que ele demonstra que não tem relação entre número de áreas protegidas e produção agrícola, por exemplo. Tipo, não tem efeito do número de áreas protegidas sobre a produção agrícola. Então, eu acho que é isso. É óbvio que é um debate gigante isso. Tá, beleza. Mas no final a gente pode retomar um pouco dessas partes de política em geral. E Tiago, uma coisa curiosa, né, que eu achei curioso, pelo menos dos artigos que eu usei aqui, que você me passou também para a gente preparar essa entrevista, essa conversa, é um debate acadêmico, né, que tem em torno da fragmentação de habitats, de ele ser bom ou ruim para a biodiversidade. Então parece que teve, né, um paper que saiu falando que era bom e outro questionando, né, os parâmetros utilizados, o modelo utilizado para dizer isso. Você poderia resumir
para a gente do que se trata, né, esse debate e se tem algum desdobramento importante a partir dele, né? Se a gente definir realmente, chegamos à conclusão que a fragmentação de habitats é boa ou ruim para a biodiversidade, se tem algum desdobramento prático disso. O primeiro é que é um desafio falar de um debate de 50 anos ou mais, que realmente é muito forte, desde talvez a década de 80 que se discute isso. Mas só para fazer um exemplificar o que acontece, para todo mundo entender, imagina que a gente tem um campo de futebol, que seria uma área de floresta. Esse campo de futebol seria uma área contínua, vamos dizer assim, ou um grande fragmento, uma grande área de mata. Mas, obviamente, que esse campo de futebol, ao longo do tempo, ele vai sendo convertido em atividades que são, de alguma forma, úteis para a espécie humana. A plantação de cana-de-açúcar, por exemplo, uma cidade, seja o que for. Ou seja, eu estou pegando o campo de futebol e eu estou dividindo ele em menores partes, necessariamente, porque eu estou derrubando floresta. Então, o primeiro impacto disso é que eu estou perdendo área de hábitat, né, que eu fiz até aquela menção no início da conversa. Então, agora, o debate, quando ele começou, foi o seguinte: começaram a se perguntar, calma lá, o que vai ser melhor? Eu conservar um campo de futebol, manter protegido, ou manter 4 pequenos campos de futebol, como se eu estivesse subdividindo um campo de futebol em 4. Por quê? Eu preciso fazer 2 estradas. Preciso produzir alguma coisa. Mesmo que tenha a mesma área, mas seja subdividido. Então o debate começou aí. Olha, é muito melhor ser uma área grande porque vai beneficiar as populações, o tamanho populacional de diferentes espécies, e aí vai, que são as pessoas que hoje em dia defendem, olha, a fragmentação é ruim para a biodiversidade, porque, por exemplo, afeta a capacidade de algumas espécies se dispersar. Imagina uma cidade grande dividida em 2 áreas de fragmento. Como algumas espécies vão conectar esses 2 diferentes fragmentos, né? E algumas pessoas que defendem a questão da fragmentação ser positiva é porque esses diferentes pequenos campos de futebol agora, eles representam diferentes tipos de hábitat, com diferentes condições ambientais, o que a gente chama de eles conferem maior heterogeneidade. Então eu posso ter espécies que se especializam num campinho A, outras no B e outras no C. Então, por mais que eu tenha uma perda de biodiversidade quando eu, obviamente, reduzo o hábitat, na paisagem como um todo, ou seja, na combinação dos campinhos, eu teria mais diversidade. Então, a discussão que talvez tenha relação com a escala, se eu perco numa floresta ou se eu perco numa paisagem as espécies. Então, esse debate foi se guiando para uma questão super relevante. Primeiro, a perda de hábitat, sem dúvida nenhuma, com milhares de trabalhos demonstram que isso reduz a biodiversidade, a perda de hábitat. Porém, a fragmentação ela está no coração do debate, porque, de fato, dependendo de como você analisa os dados, esse conjunto de fragmentos isolados, eles podem conter maior diversidade, que a gente chama de diversidade gama, que é a diversidade da paisagem. Eu acho que ainda existe muito debate técnico que precisa ser feito, que eu acho que não vale a pena aqui, mas eu tenho uma preocupação especial que eu queria enfatizar aqui para a gente fechar essa ideia. Eu tenho uma preocupação especial na ideia de que a gente está confundindo fragmentação com perda de hábitat, que bem naturalmente, quando se perde hábitat, você fragmenta mais. Não tem como... Não é fácil tirar uma coisa da outra. Mas eu não vejo uma grande importância do debate na parte prática. Porque pensa só, Caio, eu tenho um grande amigo meu, Maurício Vancini, que ele é aluno de doutorado da Unesp atualmente. Ele mapeou toda a Mata Atlântica, esse artigo vai ser publicado esse mês, se eu não me engano. Ele viu que toda a Mata Atlântica, toda a área da Mata Atlântica, 97% dos fragmentos tem menos de 50 hectares. 1 hectare é um campo de futebol, aproximadamente. Então, quase todos os fragmentos que existem na Mata Atlântica hoje têm menos de 50 hectares. Então, quando a gente fala, olha lá, o que é melhor, uma área fragmentada ou uma área contínua? Gente, a gente quase não tem mais área contínua. Então, ele começa a ser mais um debate acadêmico, importante, não estou tirando a importância dele do ponto de vista acadêmico, mas eu acho que, de fato, especialmente na área tropical,
a gente praticamente não tem mais esse benefício de escolher uma coisa grande ou várias coisas pequenas, sabe? Então, eu acho que é um debate que, na prática, pode ser que ele não tenha tanta importância para determinadas áreas. Pode ser que em alguns lugares no Canadá e em outros países isso se importa, mas realmente em algumas regiões, como no Brasil, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Cerrado, eu não acho ele tão relevante assim. Tá, é porque pode vir também ideias de ocupação, né, ocupação de território bem diferentes, né, de tipo, olha, não tem problema a gente criar uma comunidade nova no meio da Mata Atlântica, ou no meio, enfim, você começa a ter algumas ideias que podem, que nem você disse, né, essa fragmentação, ela não é o campo de futebol dividido em 4, né, bonitinho, ela acontece de forma desordenada e geralmente sem respeito, qualquer tipo de respeito por manutenção nem que seja um pequeno habitat, ele geralmente não tem essa importância. Então, mas é interessante saber que no meio acadêmico tem esse debate, né, de forma técnica e tudo mais, e sempre sai alguma coisa, né, interessante nesse processo. E, Tiago, agora entrando também com a questão de destruição de habitats e saúde humana, qual que é a relação entre os dois? Legal, eu acho que a gente pode continuar aí nesse campinho de futebol, para quem não entende rapidamente assim, o que está acontecendo, né? Então, de novo, vamos dar aquele exemplo. Eu tenho um campo de futebol e que por atividades humanas a gente está convertendo isso em algum uso, né? Vamos supor que a gente pegou um campo de futebol, dividiu ele, manteve um pouquinho de floresta para a gente respirar um pouco, mas também tem uma parte é cidade e uma parte é uma produção agrícola, né? O que acontece? Conforme a gente vai transformando o que era floresta em algum uso e ocupação, certamente, por questões óbvias, questão microclimática, todas as modificações de solo, de água, eu acho que é fora do que eu trabalho, mas é uma mudança rápida e óbvia que todo mundo sente, né? Mas existe talvez uma mudança que eu considere mais silenciosa, vamos dizer assim, que quando eu peguei o campo e converti, vamos supor que eu deixei 20% daquele campo primeiro, 80% daquilo como floresta e 20% como uso humano. A população está crescendo, naturalmente. Pega mais 10%. Então, conforme a gente vai transformando e perdendo a área de hábitat, primeira consequência também óbvia, perda de biodiversidade naquela paisagem. Mas existe essa segunda que eu queria enfatizar, que é, olha, algumas espécies que estão lá, elas podem resistir e se adaptar a essa nova condição, que é uma condição onde tem espécie humana. E é exatamente aí que essa espécie ela pode ser, por exemplo, hospedeira de um novo patógeno. Né? Eu acho que a gente não precisa ir longe na história da nossa população, onde teve um novo vírus que, né, causou milhões de mortes no mundo inteiro. E é engraçado notar, não é engraçado, não é a melhor palavra, é curioso notar de que 2 ou 3 anos antes do Covid, existiam artigos mostrando que a maneira como se estavam destruindo alguns hábitats em determinadas regiões do mundo e o tipo de consumo que a gente tinha, por exemplo, de algumas carnes em alguns ambientes, poderia favorecer a transmissão de novos patógenos para a espécie humana, que é esse cruzamento, vamos dizer assim, né? Quando eu tenho um hospedeiro que está lá preso na floresta, a partir do momento que eu aumento o meu contato, ou seja, o contato da espécie humana, da população humana, com outras populações animais, pode ter essa troca de hospedeiro. E a gente pode, então, aumentar as transmissões. Então, tem muitos estudos demonstrando como essas interfaces próximas de floresta, não só pela caça, mas também por transmissão direta, ela pode aumentar. Então, tem bastante coisa demonstrando o efeito dessa perda de floresta sobre essas novas doenças. Tá, e aí entra as questões climáticas tendem a, vamos dizer, a deixar isso mais favorável acontecer? Certamente. Eu acho que um exemplo interessante, eu estava lendo semana passada sobre alguns relatórios internacionais da Organização Mundial de Saúde, né?
e demonstrando, por exemplo, que já existe alguns casos da Itália, França e Espanha, por exemplo, de transmissão de dentro, não é que de gente que viajou, de mosquito da dengue lá. O que acontece? Como eu já tinha falado antes, a temperatura mudando, a gente vai modificar a distribuição espacial de determinadas espécies. Essa distribuição espacial ela pode reduzir, eu não me adaptei a essa mudança, ao longo do tempo a população diminui até desaparecer, por exemplo, ou pode aumentar. Nossa, gostei desse calorzinho aqui. Tem um novo ambiente que eu não chegava antes porque era muito frio, agora é bom. Então, para determinadas espécies, elas estão aumentando essa amplitude. Então, se eu estou falando de uma nova espécie chamado o mosquito da dengue, que transmite um vírus importante, ele está chegando em novos locais que ele não chegava antes. Então, está favorecendo que eu chegue em doenças em lugares que antes não tinham. Então, da mesma maneira como a perda de hábitat favorece o contato de populações humanas com populações nativas e, porventura, pode transmitir doença, a mudança climática ela pode afetar a distribuição potencial de algumas espécies, e se essas espécies são transmissoras são hospedeiros de determinados patógenos, a gente pode, de novo, afetar a saúde humana através do clima. Entendi. E tem um artigo que você chegou a mandar para mim também, que ele explora não só essa dinâmica toda que a gente está falando aqui, mas cruzando isso também com condições socioeconômicas, né? E como essa combinação, né, ela aumenta ou ela afeta o risco de transmissão de doenças. Você poderia falar um pouquinho sobre esse artigo também? Sem dúvida. Isso foi um artigo que um aluno meu de doutorado, o Arthur Magalhães, hoje ele faz pós-doutorado no Reciclima, né, com o professor Ulisses e a professora Aline, eu acho. E a ideia dele foi exatamente tentar entender essa dinâmica. Então, a primeira coisa que a gente tem, você vai no DataSUS, existe todas as ocorrências por município de várias doenças nos últimos, talvez, 20 anos. Eu não lembro precisamente o período, né? Então, a preocupação do Arthur era especialmente com as doenças mais negligenciadas, né? Que, nesse caso, inclui dengue, inclui malária. Então, o que a gente tinha? Um mapa atual. O que é esse mapa atual? Aonde eu tenho no Brasil, então imagina o mapa do Brasil, com todos os pontinhos de ocorrência da doença, de qualquer que seja a doença, vamos exemplificar com malária, no país, em cada um desses municípios. E, assim como eu exemplifiquei antes, eu também tenho a temperatura desse município, chuva, diversas condições climáticas. O que os modelos atuais têm feito principalmente? Modelo clima, ou seja, coloque aquela malha de clima, coloca a malha de alguma informação importante, doença, ocorrência de uma espécie, etc., e vê o que acontece com a distribuição se esse clima mudar. É a modelagem de distribuição dessas espécies. A maioria faz com o clima, mas o que a gente ficou preocupado? Calma aí, o clima pode mudar, mas algumas doenças elas são transmitidas especialmente por condições sociais. Então, as doenças não são simplesmente determinada espécie não vai ocorrer somente no lugar se ele estiver quentinho, friozinho ou naquela preferência climática. Existe uma série de condições socioeconômicas importantes. Então, o Arthur ele fez um modelo em que ele falou, olha, eu vou pegar a condição socioeconômica de cada município, a temperatura, a questão climática de cada município, e vou modelar para o futuro para ver o que vai acontecer com a potencial de ocorrência de doenças no futuro. Como eu faço isso? Existem modelos que preveem como o clima vai mudar e também existem modelos que preveem como, por exemplo, o IDH vai mudar, que é uma informação importante sobre a condição de vida das pessoas, né? Uma variável bastante usada nesses projetos que usam a questão socioeconômica. Então ele fez essa modelagem, né, para 11 diferentes doenças, se eu não me engano, incluindo malária e dengue. Então o que a gente viu? Os lugares que têm maior potencial de ocorrer a doença, ou seja, o conjunto de condições vão ser os mais parecidos possíveis com as preferências atuais que a gente conhece, são os lugares onde possuem maior força de destruição de hábitat, onde tem mais destruição de hábitat, vai ser onde tem maior potencial de ocorrência da maioria das doenças, e nos lugares de maior pobreza. Então, claro que isso é um modelo preditivo para o futuro, isso precisa sempre ser olhado com bastante cuidado,
Mas esse modelo está dizendo, olha, se as condições continuam como a gente conhece dessas espécies, da relação que ela tem com a questão socioeconômica e com o clima, a gente acha que os lugares onde tem maior perda de hábitat e aonde existe maior pobreza são os lugares com maior potencial de ocorrência da maioria dessas 11 doenças que a gente estudou. Então, acho que é um resultado bastante relevante da gente imaginar, olha, a questão socioeconômica ela também está muito atrelada à ocorrência de determinadas doenças, e isso não é uma novidade que a gente trouxe, mas é muito importante de enfatizar. Tá. E inspirar, né, modelos também de atenção para políticas públicas e tudo mais, sabendo que tendo isso como dado, né, e como modelos também, isso ajuda a testar e ver ao longo do tempo também o quanto desses modelos têm esse fator preditivo, né? Isso, e os dados que foram usados foram o próprio DataSource, foram dados públicos, mega importantes, que discriminam a ocorrência de doença no país inteiro, então é uma base de dados fenomenal, que a gente usou o que se conhece para poder prever o que pode acontecer no futuro, e isso pode talvez afetar de alguma forma essas decisões. Tá. E, Tiago, olhando para o futuro agora, da ciência mesmo, do meio acadêmico, que áreas que você considera, assim, áreas de pesquisa que você acredita que são críticas para a gente entender e gerenciar os impactos de mudanças climáticas sobre ecossistemas e biodiversidade em geral? Cara, eu acho que essa pergunta é muito legal, e eu estava pensando sobre isso, que talvez quando eu tenha começado o doutorado, a gente falava muito sobre o futuro, né? Mudanças climáticas no futuro e tal, sempre como uma coisa predita, né? A gente está prevendo que vai mudar. E ultimamente, eu acho que esses últimos 4 anos, certamente afetado pela pandemia, a gente viu como uma coisa está acontecendo, né? Então, eu acho que assim, o mais importante que eu vejo é a urgência da gente investigar qual o efeito dessas mudanças. Não só a mudança do clima, eu acho que todas as mudanças globais, né, como elas vão afetar a biodiversidade e, obviamente, as pessoas. Então, eu acho que um ponto muito relevante que eu tenho tido um interesse especial é ciência de dados. Eu acho que a gente tem muito dado. E a gente precisa condensar dados de biodiversidade. Então, uma coisa que eu espero muito ver é aumentar esse aglomeramento de bases de dados de biodiversidade para a gente conseguir entender ainda mais e, na verdade, prever ainda mais o que pode acontecer com a biodiversidade, porque eu acho que hoje não precisa explicar para muita gente a importância que a biodiversidade tem para as pessoas, sabe? Antigamente parecia 2 coisas distintas e hoje eu vejo um pouco mais de compreensão. E eu acho que uma das ideias do Reciclima também é aumentar ainda mais essa compreensão de como as pessoas enxergam o clima, a mudança climática, né? Uma vez eu e o Ulisses, a gente escreveu um artigo que a gente falou assim, por que será que as pessoas, mesmo com tanta evidência, elas não mudam? Não, isso não é fácil. Então, assim, óbvio que na minha área, mas tem uma parte dos pesquisadores do Reciclima que querem entender isso. Por que será que, com toda evidência, ainda existem pessoas que negam a questão climática? A gente está vendo isso, né, pela janela, ou às vezes dentro de casa, né? Então, eu acho que a gestão de dados é uma coisa muito importante, né? E eu acho que é começar a integrar também as disciplinas. Eu acho que você falou antes, né? Será que a academia que a gente está produzindo está sendo tomador de decisão, está usando, né? Político e tal? Isso realmente é super difícil. Eu acho que é um desafio gigante da academia, histórico. Mas eu acho também que é a dificuldade de um biólogo, do ecólogo, se comunicar com alguém da questão social, que trabalha em questão social, ou um climatólogo, ou um nutrólogo, nutricionista, não sei qual é o nome certo, desculpe, gente, mas eu acho que essa falta de conexão das disciplinas, e de novo eu gosto do Reciclima, da ideia do Reciclima por causa disso, né? Quando a gente tem as nossas reuniões, quando cada pessoa se apresenta, você fala, nossa, ele é naturalmente interdisciplinar, então eu acho que é outro lado importante, sabe? Mais do que uma área de pesquisa, eu acho que é envolver mais essas pessoas que têm a mesma pergunta, sabe? Uma pergunta, Tiago. Quando a gente fala... É uma coisa que eu cheguei a comentar com a Marina Hirota também, que trabalha com modelos climáticos e matemática e tudo mais. Como é que você vê essa interface de sistemas complexos, a gente está falando de clima,
para a população em geral, assim, cara, você vê que tem surgido algumas ferramentas de comunicação melhor dessas questões, ou tem um potencial grande para isso num futuro próximo, porque eu sinto muito esse vácuo, assim, entre, quando você fala de modelo preditivo, a gente fala aqui de modelo preditivo, modelos complexos, né, que com inúmeras variáveis, até capacidade de computação para lidar com alguns modelos e tudo mais. Tá crescendo, você vê uma melhora na interface de comunicação do que é isso para o público leigo? Eu vejo uma melhora, mas não acho que é fácil. Só um exemplo muito pontual. Né? Um dia desse, um dos pesquisadores que eu trabalho aqui, a gente estava trocando ideia, ele mostrou um aplicativo do iPhone e que tinha a temperatura do dia aqui onde a gente estava, e você clicava, aparecia um mapa, que era o mapa do histórico do lugar no mesmo dia, dos últimos, não lembro, 20 anos. Na palma da mão, cara, a gente viu, e ainda aparece uma síntese, como se fosse um infográfico, assim, lindo. Vocês já devem ter visto isso no iPhone. Um infográfico com o quão mais quente ou mais frio está aquela temperatura comparada à histórica. Né? E estava 72%, alguma coisa, estava absurdo. Você via pelo gráfico o quão diferente estava. Ou seja, para qualquer pessoa, aquele gráfico não precisava ser especialista em modelos climáticos para entender. Olha, está muito mais quente do que todos os últimos 20 anos. Então essas pequenas modificações eu acho que estão muito mais acessíveis, especialmente por causa dos nossos aparelhos celulares que viraram motivo de alegria e de tristeza para tudo, né? Mas ao mesmo tempo que chega tudo, tem os outros problemas. Mas eu ainda acho que falta muita coisa, sabe? Uma coisa que, por exemplo, um projeto que eu estou envolvido aqui, a gente quer entender a relação entre nos mercados de carbono, a gente quer entender como que aquela madeira ela vai sair para algum lugar. Uhum. A madeira que foi derrubada de uma floresta, por exemplo, ela vai sair para virar um móvel, para virar papel, para virar alguma coisa dentro do ciclo. O que a gente quer entender é se a gente consegue explicar o valor daquela área, não só em termos do valor vendido de móvel, de seja o que for, papel, e da questão do carbono. Mas é associar aquilo com outras questões importantes como, por exemplo, biodiversidade, como, por exemplo, quantidade de terra para área protegida, quantidade de terra para área indígena ou populações tradicionais. Então, a gente está querendo mapear não só o custo de quanto carbono e o que aquilo ali rendeu, mas outras coisas sociais e ecológicas para poder ter vamos dizer assim, um melhor traçabilidade, nem sei se existe essa palavra, do carbono, sabe? Rastreabilidade, obrigado. Então, isso é a ideia do projeto. E o que a gente quer produzir? Uma ferramenta que as pessoas, um tomador de decisão ou qualquer pessoa entre e entenda, olha, quanto que é o valor dessa floresta? Né? Qual a importância dela? Em que tenha infográficos, então a gente quer contratar uma pessoa que seja capaz de desenhar um software, por exemplo, e tem um infográfico para entender, olha, o quanto que vale essa floresta aqui na minha fazenda? O que ela traz de benefício? Então, uma ideia de tentar facilitar essa conexão. Claro que o projeto foi aprovado agora, a gente tem 5 anos para desenvolver, mas essa é a ideia da gente, é tentar, de alguma forma, produzir uma ferramenta que as pessoas possam usar, seja um tomador de decisão, que, olha, eu quero ver quanto vale aquela floresta, ou uma pessoa comum que não trabalhe necessariamente com aquilo. Tá. Interessante. Tem muita coisa, muito potencial, né? A tecnologia, acho que Sim. Possibilita e dados também, a questão de... Exato. São coisas complexas, né? Não são coisas fáceis de fazer. Sim. E aí, de novo, a questão importante da interdisciplinaridade, né? Porque esse projeto foi um projeto aqui da Universidade de Michigan que chama Laboratório de Ideias. Então, necessariamente, os grupos formados tinham que ser de várias disciplinas. Então, estou trabalhando um geógrafo, um cientista de dado e 2 engenheiros. Então, assim, o projeto está sendo feito por 5 pessoas que não tem nada a ver umas com as outras. Mas, assim, ao mesmo tempo que dá aquela super preocupação, cara, o que eu vou fazer aqui? Né? Tipo, qual é a minha colaboração com o engenheiro? Ao mesmo tempo, a cada semana de discussão, você fala assim, cara, que área fenomenal que a gente está indo.
sabe? Então, novamente, super legal essa ideia de misturar a cabeça diferente. Legal. E até uma curiosidade também, Thiago, já que você tá fora do país também, tem outros pesquisadores de clima também que estão fora, o seu trabalho com habitats, né, de entendimento até de habitats e modelos e tudo mais, tem muita diferença entre os habitats, por exemplo, do norte do globo para o sul, por exemplo, quando você pega, por exemplo, não sei, uma diferença muito grande de variáveis, número de variáveis a serem analisadas, porque tem mais biodiversidade em alguns biomas aqui no Brasil, ou não precisa ter essa adaptação muito nesse tuning, esse fine-tuning, assim, não precisa ser feito. Ele pode ser replicado, um modelo, sim, por exemplo, pode ser replicado aqui sem grandes problemas. Você praticamente parece que você estava lá na reunião, porque foi uma pergunta que a gente se fez, né, que... Beleza, porque a gente vai focar em Alberta, que é um estado do Canadá, sudeste dos Estados Unidos e Amazônia. Então são 3 lugares completamente diferentes. Sim. Diferentes por motivos muito simples, a diversidade é muito esmagadoramente maior na Amazônia do que Estados Unidos, do que Canadá. Ou seja, a complexidade é muito maior desse modelo. E aí você entra outras coisas, porque a gente está tentando botar a questão comercial, a questão de regulamentação, então tudo é diferente, né? Por exemplo, a venda de árvore do Canadá, ela tem uma dinâmica de regulação completamente diferente do Brasil e tem muita coisa ilegal no Brasil, especialmente na Amazônia. Então a gente perguntou, nossa, como a gente vai criar um modelo no Canadá onde a gente tem cada centímetro quadrado mapeado e jogar esse modelo, a mesma matemática, lá para a Amazônia? Então não tem como, a gente ainda está pensando em, primeiro, a maior dificuldade, pelo menos conseguir variáveis iguais numa escala no mínimo parecida. Uhum. Então, uso de solo, a gente tem uso de solo nos Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos bem mapeado, né? Biodiversidade, aqui a gente tem dinâmica de floresta muito bem mapeado, no Brasil a gente também tem alguma coisa, então a gente por enquanto está na fase de descobrir variáveis que se coincidem para tentar criar modelos, mas é muito difícil, porque inclusive um dos objetivos de trabalho é também o maior desafio dele, que é que essa ferramenta seja usada no mundo inteiro. Só que é óbvio que eu tenho diferentes qualidades de hábitat, diferentes do ecossistema que você perguntou, e foi bem legal a pergunta. Então, assim, é um grande desafio. O nosso desafio é tentar entender como a gente poderia permitir que essa ferramenta fosse projetada para outros lugares. Ela foi pensada especialmente no Canadá e Estados Unidos, que tem muita informação, mas o desafio dela é jogar ela para a Amazônia ou para qualquer outro lugar do mundo. É um mega desafio, na verdade. Entendi. Isso eu acho que vai para muitas áreas, né? Mesmo uma intervenção vamos dizer assim, de pano de fundo da psicologia, você tem variações culturais que o que vai funcionar num país, ou que vai funcionar até num estado, não vai funcionar no outro, né? Então, esse processo de entender essas variáveis e adequar elas é um processo de uma complexidade imensa, assim, e aí que não tem como você não fazer isso sem uma equipe multidisciplinar e uma certa interdisciplinaridade para mapear essas complexidades e tentar mitigar ou chegar num modelo que se aproxime de algo praticável, que tenha um resultado, né, que tenha alguma certa funcionalidade, né, no que você quer intervir. Sim. E, ao mesmo tempo, Caio, assim, eu vejo também muitas possibilidades de coisas que podem dar certo, né? Por exemplo, fogo é um problema em todos os 3 lugares que a gente está estudando. Tá. Em determinada época do ano, a gente tem problemas com fogo no Canadá, nos Estados Unidos e em qualquer lugar, na verdade. Mas, ao mesmo tempo que é um problema, quando se tem um problema, a espécie humana vai tentar resolver. A gente tem o dado. Então, a gente tem muita informação numa escala boa de resolução sobre a probabilidade de uma determinada célula, um quadradinho lá no Brasil de 1 quilômetro, por exemplo, de ocorrer ou não fogo nele. Então, uma das variáveis que a gente quer colocar no modelo para valorizar a floresta é correlacionar isso com essa probabilidade de fogo, por exemplo. E isso a gente tem informação para os 3 lugares. Então, o primeiro passo é tentar encontrar similaridades nas bases de dados para a gente responder a nossa pergunta principal, que é entender a importância de floresta, sabe? Tá. Tem algumas coisas que eu acho que em fogo talvez sejam variáveis que
tem uma certa proximidade, né, entre os biomas, por mais que sejam biomas distintos, você tem algumas variáveis ali que podem ter em comum, né? Mas quando a gente fala de habitat em geral, modelação aí a coisa fica um pouco mais complexa. Especialmente biodiversidade. Se você comparar a biodiversidade da Amazônia com a biodiversidade do Canadá, a complexidade é gigantesca. Beleza. E para terminar, Thiago, acho que sobrou um tempinho aqui, tem uma curiosidade de um apoiador do canal, acho que vale aqui a gente tentar. Você já falou que não é muito a sua área, né? Mas só para matar essa curiosidade, são duas perguntas, né? Se há um monitoramento do risco de extinção de espécies vegetais e se bancos de sementes eles têm um desempenho importante em termos de conservação de biodiversidade vegetal. Sim, não é muito a minha área realmente, mas eu acho que assim, a gente tem informação sobre isso disponível. Eu acho que uma coisa que eu destacaria são as listas de espécies ameaçadas de extinção. Existe uma lista internacional, né, de um grupo de pesquisadores que organiza isso numa escala mundial. Então, a gente tem todas as espécies ameaçadas de extinção, e quando diz ameaçadas de extinção, foram criadas diferentes categorias, né? Dentro da categoria mais sensível possível, né, que a gente chama de criticamente ameaçadas de extinção, até categorias menos, não menos relevantes, mas eu diria, né, mas são as espécies mais vulneráveis, né? Tem alguma decréscimo populacional, etc. Então, existe isso não só para a espécie vegetal, como para espécies animais também. Claro que para a espécie animal, dependendo do grupo, por exemplo, para invertebrados, isso ainda está muito longe de ser o ideal, né? Mas existem também as listas brasileiras, que foram especificamente feitas por comitês nos últimos 20, 30 anos, ou talvez até mais, de especialistas do Brasil inteiro que discutiram essas listas. Então, a gente tem sim essas listas sendo feitas com regularidade no Brasil, né? E especificamente em relação ao banco de sementes, mais por leitura e não por experiência, a gente tem uma importância gigantesca desses bancos de semente. Primeiro, né, que via banco de sementes, sementeiras, que a gente tem capacidade de suporte de, por exemplo, projetos de reflorestamento, né? Então, existem diversas empresas fazendo isso no Brasil. E eu acho também a manutenção da diversidade genética de espécies nativas importantes, né, da biodiversidade vegetal. Então, certamente muito importante. E eu lembro até que muito tempo na graduação, só uma coisa que veio na minha cabeça, nem sei que ano foi, melhor nem lembrar, mas que eu fui num projeto de restauração, né, em que tinha aquela sementeira, foi demonstrado todos esses bancos de semente, o que é feito, como eram realizados reflorestamentos, então, assim, é incrível. E hoje em dia, por exemplo, a gente vê isso sendo feito com drone, né, que é mais incrível ainda, né, quando você junta a tecnologia e a importância disso, mas tem um papel fundamental na conservação. Legal. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Caio, foi muito legal. Fascinante e, enfim, queria agradecer aí novamente. E vou deixar na descrição do episódio também as referências, né, os artigos. Se tiver mais alguma coisa também para compartilhar, legal, Thiago, você manda para mim, eu deixo aqui listado na descrição do episódio. Beleza? Legal, Caio. Então, valeu, obrigadão aí pelo convite. Que isso foi um prazer. É isso, galera. Valeu. Até a próxima.